eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5, e nos versículos 3 e 4. Amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 3, começando no 3. Para que possamos compreender também como o irmão Mário fez, porque é necessário, se faz necessário isso, vamos ler o primeiro versículo no capítulo 5, e depois pulamos para o 3 e para o 4. No primeiro versículo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3 nos diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Esta é a palavra do Senhor, ao qual Deus já usou na igreja, e eu quero trazer, em nome de Jesus, para a minha vida e para a sua vida. Amados, o contexto desse capítulo 5 de Romanos é Paulo falando sobre a idolatria dos romanos e da promiscuidade dos ímpios, e também exortando ao povo judeu, porque eles condenavam as práticas daqueles que faziam as coisas erradas, mas também aceitavam as práticas e faziam também. Mas, diante desse contexto, eu não quero me ater ao capítulo 5 todo, porque vai falar de muita coisa. Eu quero me ater hoje ao qual Deus colocou no meu coração, a partir do versículo 3, que Paulo fala de 4 coisas muito importantes para as nossas vidas nos dias atuais, como nós acabamos de ler também ali, mais em cima, que é a tribulação, a perseverança, a experiência e a esperança. São 3 coisas que isso é primordial nas nossas vidas. Como Paulo mesmo disse, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a esperança. E a esperança, trazendo para o grego, é uma tradução não muito aproximada dessa palavra paciência, porque ela foge no português, mas no grego ela é paciência, sim. Mas a paciência, eu quero falar da paciência, da perseverança, que é a paciência também, para os dias atuais. E a paciência, muitos de nós não temos deixado de exercer essa palavra, essa coisa tão importante que Deus deixou para as nossas vidas, que é a paciência. Talvez o que eu vou falar aqui agora, muitos não concordem, ou concordem, mas quase sempre nós temos não tido a paciência com os que temos tido paciência com os que estão lá fora. Determinamos e dedicamos a nossa paciência, a nossa educação com muitas pessoas lá fora, no nosso trabalho, né, na faculdade, na igreja. Mas quando chegamos na nossa casa, no nosso reduto, eu trago isso, irmãos, para a minha vida também. Nós temos pecado nessa eu chamo de ordenança do Senhor, que é a paciência. Deus não disse que é uma ordenança, mas eu trato isso como uma ordenança. Nós temos que ter paciência, principalmente com os de casa. Nós nos dedicamos muito a paciência no povo lá de fora, mas quando chegamos em casa, nós somos truculentos. Nós
deixamos de trazer a paz e a paciência porque já gastamos toda ela lá fora. Talvez com você não seja assim, mas quase sempre nós temos perdido a nossa paciência com os que estão em casa. Nós não temos tido paciência com o nosso cônjuge. Hoje é uma palavra ao qual Deus nos confronta para o nosso reduto, ao nosso lar. E nós temos que determinar e nos dedicarmos a isso, a paciência, que é dentro do nosso lar. Muitas vezes, o nosso cônjuge, o esposo ou a esposa, é truculento, não quer seguir a sua mesma linha de raciocínio, professar a sua mesma fé, e com isso acaba tendo conflitos, campo minado dentro do nosso lar, porque muitas vezes nós perdemos a paciência e não confiamos em quem nos diz que nós temos que ter a paciência, a perseverança. Como é que nós temos perseverado diante dos nossos cônjuges, diante dos problemas que nós temos passado dentro de casa, com os nossos filhos? Muitas vezes nós temos perdido a paciência e a perseverança com os nossos filhos, por fazer algo que não está em acordo com as coisas do nosso Deus, não está em acordo com as nossas vontades. E aí nossos filhos se rebelam, ficam rebeldes, e nós perdemos a paciência e não temos muitas vezes a maturidade de esperar com paciência, como o salmista nos diz, no Senhor, para que Deus mude essa situação e para que Deus nos traga estratégias para mudar essa situação. Muitas vezes o nosso lar, os nossos cônjuges, eles criam um campo de barreira um com o outro, só pela disputa. Muitas vezes por causa de um salário, que um é mais do que o outro. Muitas vezes é porque não tem acordo nas coisas que são de casa. As contas, elas não batem porque cada um tem a sua conta. E isso acaba trazendo conflito. E todo o projeto familiar ao qual o casal, o cônjuge, tem planejado desde quando se conheceram, ter uma família, crescer profissionalmente e crescer diante de um Deus. Mas essa separação traz conflitos. E aí é onde entra a sabedoria. Porque isso é uma tribulação na vida daqueles que passam por isso, dentro de casa. E Paulo diz, eu não me glorio, eu me glorio não somente nisto, mas na tribulação. Porque é fácil, irmãos, nós passarmos por dificuldades e buscar a Deus, e não buscar a Deus. É fácil passar por tribulações, não passar na bonança, ter tudo e buscar a Deus na bonança. Porque nós já temos, Deus está trabalhando, tudo está acontecendo, nós temos o trabalho, eu tenho o meu carro, a minha casa, está tudo funcionando bem. Então é fácil buscar a Deus nisso. Mas na tribulação, será que nós temos tido a paciência de esperar em Deus? Será que nós temos tido a paciência de perseverar nessa dificuldade? Talvez nós passamos pela dificuldade financeira, sim. E muitas vezes o que nós fazemos
Primeira coisa é questionar a Deus. Muitos de nós questionamos a Deus. Por que isso acontece? Eu olho logo para a vida do meu irmão ou para a vida do meu vizinho, o relacionamento dele, familiar. De fora nós vemos uma coisa maravilhosa, mas nós não sabemos as tribulações que aquela família passa, que aquela pessoa passa. Mas nós temos que olhar para nós, para as nossas tribulações, porque a tribulação, ela nos traz a perseverança, e a perseverança nos traz a esperança. Então, são pilares que Paulo nos mostra aqui que nós temos que seguir. Na nossa tribulação, nós temos que ter paciência, buscar a Deus em todo o tempo e pedir para que Ele entre com essa providência, para que Ele entre na resolução desse problema, seja no nosso cônjuge, ou seja nos nossos filhos, seja na nossa situação financeira, ou também na nossa saúde. É fácil ter paciência quando nós chegamos no trabalho e recebemos a notícia de que você foi demitido. Não é fácil ter paciência. Pregar a paciência num momento desse não é fácil. Mas se nós seguirmos o que a Bíblia nos ensina, o que Paulo está nos dizendo aqui, com certeza nós vamos ter vitória. A vitória vem a partir da perseverança, da paciência. Como eu disse, o salmista esperou com paciência, foi no Senhor, não foi no homem. O homem é falho. Todos nós somos falhos. Nós não podemos resolver o problema um do outro, mas Deus pode. A esperança, nossa esperança viva é Ele. E nós, muitas das vezes, nós nos deparamos com essas dificuldades, essas tribulações que nos sobrevêm e nós ficamos perdidos, sem saber o que fazer. Mas nós temos a diretriz, nós temos aonde ir, nós temos quem pode nos direcionar para uma vitória, que é Cristo Jesus. Ele tem a direção certa e ele diz: persevere, não desista, continue. É o seu cônjuge, ore. É o seu filho, ore. A oração, ela é a chave para tudo. A perseverança também é a chave para tudo. Porque seria muito fácil eu pedir a Deus agora na tribulação e Ele me tirar da tribulação. Seria muito fácil. Mas Deus não quer isso. Muitas vezes nós temos que passar pela tribulação porque Deus quer nos moldar. Deus quer nos tratar e Deus quer nos trazer para a vitória mais forte. Nós venceremos com sabedoria diante das nossas tribulações, das nossas lutas. As tribulações, elas são essas mesmas que Paulo fala lá na frente, de que nós temos que nos vangloriar, não na bonança, mas na tribulação, porque ela nos traz a perseverança e a experiência. Nós temos que perseverar e não desistir. E a palavra para dessa noite, para a sua vida e para a minha vida é: não desista diante da dificuldade no seu lar. Acredite de que isso vai ser resolvido. Creia que Deus tem um propósito para seu cônjuge, esposo ou esposa. Deus tem um propósito maravilhoso para o seu filho que ainda não confessou, para o seu filho que está rebelde, trilhando um caminho ao qual não é bom para ele e também não é bom para você. Mas o que vai determinar essa vitória é a sua perseverança. É a busca pela a vitória. E isso só acontece com Cristo Jesus. Muitas vezes nós buscamos vitórias rápidas, instantâneas. Mas a Bíblia não nos diz que nós teremos vitórias instantâneas. Ela nos promete que a nossa vida de vitória, ela vem de Deus. Ela vem de muita perseverança. E ela vem ao longo do tempo. Ela não vem de imediato. Ela vem aos poucos. De acordo com o que nós vamos andando com Cristo,
pedindo a Ele a direção, a paciência, a perseverança, Ele vai mudando isso. Ele vai mudando as circunstâncias e os caminhos vão mudando e nós começamos a ver as coisas clarearem. O céu pode estar de bronze para a sua vida hoje, no seu lar, onde quer que seja, eu não sei. Mas amanhã é um novo dia. Deus tem algo preparado para o amanhã. Deus tem algo preparado para você, mediante a sua fé primeiro e mediante a sua perseverança, a sua esperança, que é Jesus. E muitas vezes nós ficamos assim, temos paciência com muitos, mas com os nossos é uma caixinha. Chegamos em casa, ela está vazia, nós não temos mais nada. Se espremer, não sai nada. E aí nós despejamos tudo, aonde nós não poderíamos fazer, que é no nosso lar. É algo que Deus nos deu para cuidar, para depois devolvermos a Ele. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que sacrificar o nosso tempo, esperar em Deus e trabalhar na esperança e na perseverança. Nós podemos ver que nós temos que esperar em Deus e confiar, porque a perseverança e a paciência fez uma grande diferença na vida de um homem. E nós podemos ver e aprender com ele, que é Josué. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 7, ele nos diz assim, a diretriz do Senhor nos fala assim, capítulo 1 e versículo 7. Versículo 7. Não tão somente se for forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desviares, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E no 9 ele diz assim, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que ande. Josué fez isso. Josué nasceu como escravo no Egito. E junto com todos os israelitas, ele viu a libertação do seu povo através de Moisés, através da liderança de Moisés. Provavelmente ali, Josué ele tinha 40 anos. E depois disso, Josué ainda teve que esperar e com paciência mais 40 anos para entrar na Terra Prometida. Olha quanto ele esperou. E depois que ele entra na Terra Prometida, ele recebe do Senhor o seu galardão. Mas ele teve que andar 40 anos, galardão não, a sua promessa. Ele teve que andar, ele teve que esperar mais 40 anos. Tudo isso por causa de quê? Por causa do pecado dos outros israelitas. Mas durante todo o tempo que Josué teve no Egito e no deserto, Josué não desistiu. Josué perseverou. Josué esperou com paciência. E nós temos que fazer como Josué. No deserto, persevera e espera. Na dificuldade, persevera e espera. Há um tempo determinado para tudo. E eu creio, nessa noite, em nome de Jesus, que esse deserto já passou. É chegado a hora da tua bênção. Mas é preciso, se você não viu ela hoje, pensa no amanhã. Espera em Deus. Confia nele. Seja forte, seja corajoso. Porque assim como ele foi com Josué, ele será contigo, ele será comigo. Ele pode trazer soluções para os nossos problemas. Só ele pode. Mas é preciso que nós tenhamos paz. É preciso que nós tenhamos paz. E paz aonde? Dentro do nosso lar. Se há algum conflito dentro do teu lar, com o teu cônjuge ou filhos, ou até pais, por falta de paciência, olha, vai lá. Se tiver com algum atrito, reconcilia. Não deixa passar para amanhã, não. Vai lá, se reconcilia.
Porque é isso que Deus quer. A paciência no povo dele, a paciência em nós, para isso gerar uma experiência, para que nós possamos sair da dificuldade, dessa dificuldade, cantando o hino da vitória. E lá na frente, quando as outras dificuldades chegarem, nós estamos mais fortes, nós estamos experientes, porque nós já sabemos como proceder diante dessa tribulação, diante dessa luta. As lutas, elas não vão deixar de existir na minha e na sua vida. Não vão. Nunca deixou de existir. A Bíblia não nos promete isso. A Bíblia nos diz que Jesus disse que, olha, tem bom ânimo. As tribulações vão vir. Mas eu venci, você pode vencer. Jesus é a nossa promessa de vitória. Jesus é a sua promessa de vitória nessa noite. Agora espere, confia. Não desista. Se há alguém determinado a desistir de alguma coisa, muitas vezes desistimos até do próprio evangelho, por causa das dificuldades, por causa da dificuldade financeira, por causa da dificuldade familiar, como eu já disse. Não desista. Persevere, insista. Ganhe experiência com isso. E lá na frente você vai ser um canal de bênção para outra vida. Para dizer, olha, eu venci, eu passei por isso. A minha casa era um campo minado, mas Deus me deu a paciência, a perseverança. E eu adquiri a experiência para passar por isso. Então agora eu vou te dar de graça o que de graça eu recebi do Senhor. E aí você pode ser um canal de bênção para essa vida. E Josué foi assim, Josué não desistiu. Ele, em vez de desistir, ele fez seu prosseguir e esperou em Deus. E diante dos desafios em que eles enfrentaram, os israelitas, muitos deles ficaram para trás, porque deixaram de perseverar. Muitas vezes, nas nossas vidas, as bênçãos estão bem pertinho, estão chegando. Mas nós, por falta de paciência, nós desistimos. E quando nós vamos ver, estava bem próximo. E Deus não deixa, Deus não volta a bênção dele, porque ele não mente. Quando ele promete, ele cumpre. Mas só que nós vamos receber de uma forma diferente, com muita dor, com muita lágrima, com muita dor, né? Porque não esperamos e ela veio de uma outra maneira. Mas Deus é fiel, ele sempre cumpre. Mas se esperar, é preciso esperar, é preciso perseverar. Olá, paz. E que nós possamos realmente esperar diante de um Deus Todo-Poderoso, que quando ergue as mãos para nos tirar de um conflito, de uma tribulação, ele nos tira com êxito, ele nos tira nos dando as bênçãos maravilhosas. Essa tribulação, ela passa, ela vai passar. Só não pode passar a sua paciência. Tenha paciência. O que é que você está esperando em Deus? O que foi tirado de você que você está nesse conflito interior? O que tiraram de você ou o que você deixou escapar das suas mãos? A palavra de ordem hoje é: espera com paciência. Acredita, porque essa bênção, ela retornará. Ela voltará às tuas mãos. Mas se você tiver paciência. Nós podemos ver isso como com Josué. Josué, ele esperou, ele lutou por 40 anos. E no final, Deus entregou nas suas mãos. Não para aqueles que desistiram. Porque aqueles que murmuraram e ficaram lá atrás, esses não entraram. Só entraram 2, Josué e Caleb. Esses receberam do Senhor a bênção prometida, que foi a terra que mana leite e mel. Você tem uma terra que vai manar leite e mel, que Deus vai te entregar nas tuas mãos. Se assim você perseverar e se assim você esperar. Mas se você desistir, certamente, você não receberá de Deus. Porque aquele que persevera até o fim, esse receberá a coroa. Esse é o maior presente que nós vamos ter de Deus. É a coroa da vida.
Há algo preparado muito grande para as nossas vidas, que é superior a essas coisas que nós esperamos aqui na terra. Elas virão para nós? Virão. Elas são necessárias? É sim. Mas tem algo mais e melhor preparado para a gente lá no céu. Que todo ouro, toda prata é pouco para isso. É pouco para isso. Mas não desista não dos seus sonhos aqui. Continue perseverando. Enquanto Cristo não vem, você persevera e trabalha. E espera. Porque Deus irá colocar nas tuas mãos a bênção que você está esperando. Mas é preciso perseverar. Adquira experiência no que você está querendo. Deus não vai te dar sem a experiência. Talvez, muitas vezes, nós queremos algo que, para nós, parece ser perfeito. Mas não temos experiência nenhuma. Mas Deus, sim, quer dar. Mas primeiro Ele tem que nos moldar. Ele tem que nos trazer a experiência para isso, através da esperança e através da perseverança. Para depois Ele nos entregar. Aí sim, nós vamos receber uma bênção e vamos cuidar bem dessa bênção. Talvez você tenha até uma bênção já hoje. Mas como é que você tem cuidado disso? E você quer outra bênção maior que essa? Você tem cuidado primeiro dessa outra que Deus já te entregou? Você tem apresentado diante de Deus essa bênção? Tem cuidado bem? E tem pedido a Ele, Deus, essa aqui agora eu quero que o Senhor multiplique. Ele vai multiplicar sim. Mas se assim você estiver cuidando primeiro daquele que deu. É igual às dracmas. Eu acho que alguém pregou sobre as dracmas aí. As dracmas não, os talentos. E aquele que pegou e enterrou o talento, ele não recebeu. Não recebeu nada. Por quê? Porque ele teve medo. E eu lhe digo, não tenha medo. Se Deus te entregou algo, ou vai te entregar algo, multiplica. Porque Deus é fiel. Deus faz as coisas renderem. Parece pequenininha, mas quando você olha para frente, meu Deus, isso se transformou numa coisa gigantesca. Eu não esperava isso, mas Deus é assim. Deus transborda as bênçãos dele. Deus não dá nada ao servo que espera com paciência, se não ser transbordando, não ser sacudida. Você vai recalcar, você vai sacudir e vai receber transbordante do Senhor, porque você espera e porque você confia nele. Josué foi assim. Josué esperou. Foi longa a espera de Josué. Foi difícil, mas Josué recebeu, transbordante, porque a terra que mana leite e mel. A Bíblia nos fala que o cacho de uva era 3 homens para carregar. Você está preparado para carregar um cacho de uva desse? Que Deus tem preparado para você nessa bênção que você está esperando? Se você está esperando com paciência e perseverando, creia, porque ela vai chegar nas tuas mãos. Mas assim nós temos que perseverar e esperar. Josué liderou até o fim, venceu batalhas. Em todas elas, ele venceu. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Porque a esperança de Josué era Deus, não era o homem. Josué não lutou com a própria espada. Josué lutou com os anjos do Senhor em todas as batalhas, em todas as guerras. Você tem que lutar com os anjos do Senhor. Não é com a sua força, não. Você está tentando com sua força nessa noite. Mas o Senhor te fala assim, ó, descansa, espera e confia. Porque com as tuas forças você não vai conseguir. Você pode ir até um pouquinho, mas não vai longe. Mas comigo você vai longe. Você vai até o fim e você vai receber. Agora tem que confiar, tem que esperar. Nós podemos ver isso na vida de Ana. A espera, a luta, a dificuldade que Ana passou. Ana esperava um filho de Deus, uma bênção transbordante. Na verdade, ela não esperava transbordante, ela queria só um filho. Mas o que aconteceu com Ana pela perseverança dela, pela adoração ao Senhor, pela lealdade a Deus, foi que Deus fez. Deus transbordou na vida de Ana. Deus derramou a bênção sem medida na vida dela. O filho que Ana esperava foi profeta, foi juiz, foi um dos grandes profetas. E Deus não parou só em
no filho de Ana, no profeta, meu Deus, falei tanto, esqueci do profeta. Profeta, alguém me lembre aí. Samuel, o profeta Samuel. Deus deu Samuel a ela. Você quer ser o Samuel? Você tem esperado do Senhor um filho? Como é que você tem esperado? Confiante? Isso é uma pergunta que você tem que falar com Deus. Deus, eu estou esperando confiante. Eu estou esperando meu Samuel. Muitas vezes nós esperamos uma bênção do Senhor. Ela não chega e nós desistimos. Ela não desistiu. Todos os anos Ana saía da sua terra e ia orar ao Senhor e sacrificar ao Senhor. O seu esposo Eucana foi de encontro à palavra de Ana. Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos. Ele se colocou acima da vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável. Ana recebeu de Deus aquilo que ela pediu a Deus. Ela podia se ter contentado só com Eucana. Ela já era esposo dela mesmo. E o filho da outra esposa, ela poderia ter se contentado com aquele filho, mas não. Ela perseverou, ela esperou no Senhor. E a bênção de Ana transbordou sobre a vida de Ana. Por causa da espera, por causa da perseverança. Persevere, espere. Talvez você esteja passando por uma tribulação como a de Jó. Jó passou por uma tribulação terrível, mas foi Deus quem permitiu. Talvez o que você está passando hoje é permissão de Deus, mas é para te fortalecer, não é para a morte, é para te fortalecer. Mesmo quando todos digam que não, Deus sempre vai dizer para você assim: eu permiti e eu faço sair. Mas eu quero saber como é que está a tua fidelidade comigo, na fé, na perseverança e na oração. Tem buscado ao Senhor com oração, com perseverança, crido que vai receber? Peça, crendo que você vai receber. Eu tenho essa certeza, eu tenho convicção. Eu tenho convicção que a bênção, quando nós pedimos a Deus, crendo, nisso nós já recebemos, porque não, a Bíblia não mente. A Bíblia não foge da verdade. Então, se ela diz que eu posso, eu posso. Eu posso crer, eu posso receber. Eu creio, eu recebo. Você crê que você vai receber o que você está esperando? Creia. Só totalmente creia. Porque Deus é fiel para cumprir com todas as suas promessas. E Jó passou por essa dificuldade terrível. Mas ele servia a Deus com o coração. Nos bons e nos momentos ruins. Você tem esperado em Deus nos momentos ruins, quando eles chegaram? Nas lutas? Ou você tem murmurado, querendo sair da situação, dessa condição que Deus permitiu que você entrasse? Há um momento para tudo. Muitas vezes nós pedimos até para que os outros nos tirem da situação que Deus nos colocou. Uma situação financeira pesada. E nós buscamos recursos em outras pessoas. E aquelas pessoas que vêm tentando nos ajudar, sem querer, elas entram também nesse mesmo vale que nós estamos. Sabe por quê? Porque foi Deus que permitiu que nós entrássemos. Ele quer nos moldar, nos capacitar e nos dar experiência para sairmos mais fortes. E lá na frente nós recebemos o que nós estamos esperando dele. E Jó fez isso, perdeu a família, perdeu todos os bens. A mulher de Jó mandou Jó blasfemar o Deus que ele tinha. Mas o que foi que Jó diz? Tu falas como uma louca, mulher. Muitos amigos nossos falam como loucos quando diz que nós esperamos algo que nós não temos condição de ter. Você pode sim. Você pode. Eu creio que pode. Se eu persevero no meu Deus e eu creio que Ele é o dono do ouro e da prata, em que Ele pode me dar sim, por mais que os outros achem que eu não posso receber, mas eu crendo que Deus vai me dar, lá na frente, essas mesmas bocas que disseram que eu não ia receber, vai dizer: rapaz, o que foi que aconteceu? Tu fez o que para receber? Eu disse: eu não fiz nada.
Eu apenas esperei com paciência num Deus que tudo pode e que me prometeu. Então, se ele me prometeu, eu recebi. Você quer essa bênção também? Se junte a mim. Venha se junte a mim, ao meu Deus, que você vai receber também. Eu não vou criticar ele e dizer assim, ó, afasta de mim. Tu não me criticou naquela hora, agora eu quero você longe. Não, eu quero você perto de mim. Porque eu quero que você também participe das bênçãos do Senhor na minha vida, na sua vida, como eu estou participando. Então, nós temos que esperar em Deus e trazer bênçãos para aqueles também que estão perto de nós. Que foi assim com Jó. Jó recebeu tudo de volta. Família, riquezas, seus bens voltaram. Jó ficou muito doente, foi. Mas Deus restaurou a saúde de Jó. Por quê? Porque ele foi perseverante, ele foi fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Persevere no Senhor. Porque Deus, certamente, ele tem um projeto perfeito para mim e para a sua vida. Seja ele no vale, seja ele no paraíso. O projeto dele é perfeito. Talvez nós estejamos num paraíso achando que tudo está bom. Mas, de repente, as coisas mudam e aí vem a dificuldade. Vem a luta. E nós questionamos, Deus, como é que pode? O Senhor me colocou aqui, eu entendi que era do Senhor. Por que que dentro desse paraíso aqui que o Senhor me colocou, eu estou passando por tribulação? É para a gente ver que Deus é muito forte. Mesmo você tem que passar por tribulação. Sabe por quê? Porque ela é necessária nas nossas vidas para nos fortalecer e sairmos fortes. E nós temos que ter paz. E o que é paz? É ter um Deus todo-poderoso. E nas nossas tribulações, nós deitamos e dormimos e Ele continua trabalhando. Para quando nós acordarmos, nós vermos as bênçãos e as maravilhas deles, transformando as nossas vidas. Continue acreditando, continue crendo, persevere, vá mais adiante, não pare. Está cansado dessa milha? Ande mais uma. Está querendo parar? Não pare. Porque se você parar agora, tudo que você tentou até agora vai ser desperdiçado. Não vale a pena. O fim é melhor do que o começo. Talvez lá atrás você chorou. Talvez lá atrás você chorou. Mas agora, quem sabe não é a hora de cantar o hino da vitória. E dizer assim, eu esperei e meu Deus me abençoou. Seja abençoado nessa noite. Continue acreditando. Continue crendo. Vai na tua força. Vai nessa tua força. Porque você pode. Essa luta não é maior do que o seu Deus, não, do que o meu Deus. Elas passam, mas o nosso Deus não passa. E a palavra de ordem hoje é família. A tribulação, as tribulações com a família têm nos trazido desconforto emocional e psicológico. Mas nós não podemos desanimar diante disso. Com os nossos filhos, ou com os nossos cônjuges, ou com os nossos pais, ou com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, ou com o nosso amigo no trabalho, ou na faculdade. Nós não podemos desistir. Você tem que perseverar nisso. Persevere nisso. Deus vai trabalhar nessa questão da família, porque ela está sendo atacada todos os dias. Mas Deus é fiel para pegar nas nossas mãos e dizer assim, quem está nessa batalha não é você, é eu. Eu estou à frente de tudo isto. Você apenas é um coadjuvante nesta história. Porque eu sou Deus Todo-Poderoso, que tudo posso e que tudo vou fazer. Amém? Que essa palavra encontre guarida no meu coração, principalmente, e no seu coração. E que Deus nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.